Bom, então aqui Gonzaga surgiu, como vocês sabem, em dezembro de 12, né? 13 de dezembro, 12 de 12, isso. né? E ficou por aqui até quando ele estava adolescente, que resolveu ir embora, com piso ou sem piso, ele foi-se embora e passou 16 anos sem voltar. Quando ele voltou, os pais estavam morando ali naquela casa amarela. Já era famoso, já tinha toda Ah, a tá. história. Já tinha gravações e boas, né? Aí onde ele canta, quando eu voltei lá no sertão, aquela coisa, né? Certo. Ali ele tinha 16 anos Mas afastada. a mãe não era, o pai era preto, mas a mãe não era loura. Ah, A o mãe seu era Januário, assim, né? a cor e os olhos claros. Mas seu Januário também não era muito preto. Por isso que o Zé Gonzaga foi com os olhos verdes, né? É. Por causa da mãe, puxou pra mãe, né? É. Comadre Santana era clara, era assim de minha cor, e os cabelos mais claros do que os meus. E era uma E olho pessoa azul, muito é, boa, é. muito boa. Bastante elegante. Eles eram Pois bons. é. Aí a gente chamava comadre porque mamãe chamava assim. Entendi. Do jeito que mamãe chamava, a gente chamava Aí assim. Gonzaga chegou, 16 anos, tinha um irmão com o nome de Luiz, porque pensavam que ele tinha morrido. Ah, Aí entendi. mudaram, mais novo. Aí mudaram, registraram como Aloísio. A Luísa. Ele foi quem me ensinou a dirigir carro. É porque depois tinha o Severino Januário que ele tocava, eu pensava que ele era o pai de Luiz Gonzaga, o Severino Januário, mas era um irmão, né? Que tocava de 8 baixos, né? Aquele era Severino. Ele é o Severino Severino. morreu no palco, Puxa vida, hein? dando um show. É. Eles morriam do coração. Né? Ah, Morreu entendi. fazendo o que gostava. né? Esse mais Comadre novo. Santana também morreu, foi do coração. Coração. Ah, é? Comadre nova. Tudo, Puxa era vida, é. tudo Esse mais novo, que eu estou falando que me ensinou a dirigir, ele estava abastecendo um carro no posto de gasolina. Nossa. Caiu lá em Miguel Pereira, no Rio. Porque em 68 eu fui ver Luiz Gonzaga em São Paulo, lá no Teatro Bandeirante, que na época era na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, mas só que eu atrasei um pouco por causa de um amigo que eu chamei para ir, e o cara atrasou, aí chegou lá, estava muito cheio de gente, e deu para ver Luiz Gonzaga de muito longe, porque o teatro lotou, e eu já fiquei na calçada, porque não tinha mais espaço. Teatro, na época era Teatro Bandeirante, hoje é a Igreja Universal, era da TV Bandeirante. Sim. E ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, certo? Até hoje ainda tem o teatro, mas agora virou uma Igreja Universal. O Canto da Ema é lá em Pinheiros, tá? Meu filho já tocou lá umas 3 Era do vezes. Dominguinhos, né? Até pouco tempo. Aí tem as datas, 1868, já rezavam uma novena pagando. Vou mostrar a talvez. igreja lá. Aí tem 1968, 100 anos. E 2050, não sei quanto, aí faz uns 150 anos. Então essa igreja está aqui. 2018, né? Fez 150, né? E aqui eu vou mostrar o casamento de minha irmã, onde Gonzaga tocou a marcha nupcial com Domingos. Olha Mas só. foi exigência dele. Aqui veio um rapaz que vinha cantar a Ave Maria. Ele disse, antes de mim, ninguém. Quero ser o Ele era da amizade de meu avô. Meu avô foi quem era de comprou a primeira coração. sanfona dele. Como que é o nome do seu avô? E era Manel Aires de Alencar. Ah, é isso mesmo, que comprou a sanfoninha para ele, né? E levava ele para Era, meu avô. Florari, pro Exu, né? Não, o Exu não era. Meu avô fazia, era como se fosse advogado. É que teve uma filha dele que ensinou o Gonzaga a aprender alguma coisa, não foi? Foi. É, porque eu tenho o livro todo. Ia na Ela mesa. ele comer com o talher. Era tia Lica. Tia Lica. E ela dizia, Gonzaga, meu pai só se hospeda em lugar de gente importante. Você não vai se servir mal. Aqui o retratinho. Realmente foi. Ele aprendeu alguma coisa assim, né? Ele era muito ligado ao nosso Depois povo. ele parece que namorou uma moça aí, foi proibido o teve negócio, aí né? esse namorico que rendeu bastante. Rendeu bastante, Rendeu bastante. Não foi, não Mas foi, aí, só atrapalhando um pouquinho, não foi aquele mesmo namoro que foi contado no filme, não. Aquele namoro proibido.
Mas Até ele teve É que ir de pro... Nazaré, aquele. Foi aquele mesmo? Mas, olha, o filme foi muito Aquele mal bonito, feito, hein? aquilo ali foi uma coisa tão simples, mas para virar filme, né, tem que ser uma Mas, coisa bem... mas foi muito mal feito o filme. O Gonzaguinha é idêntico, mas o Gonzaga não tinha nada a ver, aquele que fez o papel do Gonzaga, viu, no filme. Olha, Achei eu muito acho mal que feito. aquele rapaz pisou na bola várias vezes. Pisou em tudo. Caiu, se quebrou e tudo. É. Porque quem é que quer saber que o senhor reclama seu filho? É aquela briga, não era nada daquele tanto assim, não. Nada. Não. Estão fazendo outro filme, eu acredito que siga aquele Gonzaga de criança pobre, que foi embora. É, o esqueceu, Gonzaga, um aquela filme coisa. bem É feito. outra coisa. Eu fui assistir o filme, assisti 3 vezes, porque na primeira vez até chorei. Mas depois eu vi que o filme, aquela briga do Gonzaguinha com o Gonzaga, eu não gostei Não foi tudo daquilo. aquilo não, né? Não, eu falei pra ele Outra aqui. coisa... Que tenha sido, eu não interesso nem você. Exatamente, não A interessa história é muito aquilo mais no bonita, filme. a história Tem que dele, contar a contada. história do Gonzaga, a história Você tem ideia, bonita do Barbosa? Gonzaga, de A criança. filmagem, só teve uma cena da filmagem do filme aqui. É, eu nem sei se vocês Só passaram teve aqui. porque Teve, porque eu assisti. A senhora assistiu, né? É, assisti. Só teve uma cena. Foi a cena da Brasília A chegando, ela contou. Brasília. É. Essa Brasília, eles passaram com ela umas 10 vezes aí. Mas na verdade. E a casa que o Gonzaguinha estava aqui bebendo, que o Gonzaga falou, é meu filho, que dava tomando a cerveja. Não foi por aqui não, Não né? foi por aqui, não. Então aqui já foi uma coisa Eu criada. tive a seguinte informação, porque eu tenho pavor àquele filme. Entendi. E o Breno Silveira, né, que é o autor, né, daquele filme, ele veio várias vezes, prometeu muita coisa, arranjar papel para muita gente e não sei o quê. Mas eu soube que o governo baiano Financiou. entrou com uma grana grande e ele foi fazer em Curaçá, na Bahia, aí onde tem os projetos, Entendi. construindo igreja, construindo bodega, construindo tudo. É, foi um negócio que Foi dinheiro muito. Né? foi artificial. Agora, daquele filme, uma coisa eu dou nota 1000. É a escolha daquele rapaz que fez o papel do Gonzaga. Aquele Ah, rapaz sim. realmente Um rapazinho, parece aquele que toca Gonzaga. sanfona, né? Gonzaguinha ou Gonzaga? Não. Não, Eu- Gonzaga pai. É, Sim. não tem como é o nome dele. É que toca sanfona. Tino, é uma coisinha assim. Ele já esteve aqui em casa. Aquele rapaz tem a altura de Gonzaga, só é mais claro, mas os pés do jeito de Gonzaga. Aberto. Aqui é a entrada do cabelo. É champinho, né? Chambinho, é. Não, Xambinha é aquele da Da banda. sanfona. É um nome É, parecido. Eu achei bem parecido também o Gonzaguinha. Achei muito parecido assim a fisionomia. Mas Você você não olhava acha que Gonzaguinha era mais fácil de fazer? Você arranjava muito um mais bocado de fácil. rapaz, botava Muito uma mais barba, fácil. né? magrinho, né? Eu achei aquele rapaz perfeito. A senhora chegou a conhecer o Gonzaguinha também? Muito. Muito? Assim, muito Gonzaga bem batia menos do que bola Gonzaga, aqui, né? irmão. Ele Jogava bola aqui? E o Daniel Gonzaga tem vindo por aqui ou não? Filho do Gonzaguinha, o Daniel. Oi, não tem ninguém, olha, Foi batizado aqui. batizado aí. Ah, ele foi batizado nessa igreja. Nasceu aqui, foi batizado aqui, porque aqui Já, tem e os padrinhos dele eram residentes dessa casa e hoje tem 3 séculos. Entendi. Cada um nasceu Bárbara de Alencar. Bárbara era a avó do escritor José de Alencar, que todo mundo conhece. Ah, todo mundo é verdade. Quem é que não já leu o livro Quem de nunca José de leu, né? Alencar? José de Alencar, é verdade. Então, Ele a origem estudou, é né? dele. Vê logo a figura como escritor. Que é daqui mesmo. Você já sabe que o Brasil teve um presidente, Castelo Branco, Sim. descendente da irmã de Bárbara. E Miguel Arraes também muito conhecido. Miguel Arraes. Miguel Arraes igual que eu era seguidor do Miguel Arraes, hein? Esse ano, Marília, neta dele, ela veio aqui. É porque ela foi candidata, né? Foi. E chegou perto. Chegou né? muito próximo. Ficou muito próxima. Pois é, neta de Miguel Arraes também. É, Só o meu- que Miguel Arraes nasceu em Araripe, Ceará. Ah, entendi. Uma cidadezinha. Mas a família é aqui, criou-se em Crato e foi para Recife, onde ele foi governador mais uma vez, o senhor sabe. Eu sei, meu pai ficava bravo demais porque eu pegava aquelas fotos de Arraes e colocava nas portas, né? E meu pai na época, porque na época era MDB e Aliança Renovadora Nacional, que era a Arena, né? Só podia haver esses 2 partidos, né? Um não era nem partido do MDB, era o Movimento Democrático Brasileiro. Isso. E a Arena é a Aliança Renovadora Nacional, né? E o Miguel Arraes era do MDB, certo? Então o povo, aquele povo que... Porque ele estava exilado
exilado naquela época. É, né? tal, exatamente. É. Mas Então, quando voltou, ele não pegou o carro. De onde ele saltou do carro para chegar à Assembleia para tomar posse, ele veio a pé, porque não dava o Não, pessoal em mas cima. quando ele chegou, ele candidatou-se a deputado. Foi Pois a é. maior votação que o Brasil viu naquela época, né? exatamente. Deputado federal. Federal. Aí depois ele veio para. Aí foi a posse. Foi a posse Governador. do governador. Foi um grande líder, né? Foi, aqui no Nordeste foi um Mas grande. ele sentava aqui. Ele teve só um numa mandato? rede, Só ele teve um sentava mandato de aqui governador? numa rede, merendava Mais de um. aqui. Teve mais de A um. gente Era o avô de merendava. Eduardo, que morreu do acidente. Nossa. Ele criou-se em Crato. Nasceu em Araripe, Ceará, criou-se em Crato, mas a vida política dele... Era ele aqui em Pernambuco e Rui Carneiro na Paraíba. É Rui Carneiro, era. Pois É é. seu parente, né? Não, não é meu parente, mas é porque eu seguia a política desde moleque, né? Entendeu? Então, e eu sempre fui assim, meio da esquerda, entendeu? Nunca, aí meu pai tinha raiva por causa disso, que sempre fui da esquerda e eles eram da direita e tal, né? E naquela época tinha muito esse negócio de... Cada um tem sua escolha. Não, é É de... livre, né? Por isso nós estamos num país democrático. Né? Exatamente, é de... Que é a democracia. Isso aqui é correto. É o principal, Eu acho que tem que é o ter ideal, essa troca entendeu? de poderes mesmo. Ah. Não pode ter só um durante muito tempo. Naquele tempo tinha muita... É, não é benéfico para nenhuma nação. Comida ruim. É, e Exatamente. tinha ideologia naquele tempo, né? A gente seguia o partido assim, fiel ao partido, né? Entendeu? Os candidatos do partido. Na época o voto era vinculado. Se você votasse no MDB, tinha que ser MDB de ponta a ponta. Se fosse na arena, tinha que ser de ponta a ponta. É o seguinte, a mãe de Miguel Arraes ficou viúva muito nova, com 4 filhas e Miguel. De homem só tem Miguel, Só né? tem o Miguel. Ela botou logo Miguel no seminário. Miguel Arraes não queria nada com o seminário. Mas se sujeitava ao comando da mãe, né? Entendi. Ele foi muito ordeiro, né? E muito amante da pobreza. Tem Entendi. muita coisa. Outro dia eu estava Ele em era Recife. amante dos pobres, da pobreza ninguém é. Ninguém é, né? Eu estava no Negócio de Recife, pobreza. parei assim numa rua próximo ao apartamento. A gente tem um kitnetzinho lá. E aí eu estava nessa rua e a mulherzinha cozinhando só feijão. Aí eu não sei como saiu essa conversa. Eu disse, não, minha filha, hoje eu como é isso mesmo. Porque eu só comia a mistura quando a raiz era Era governador. mas nessa Ah, era época muito tava bom pro doente. pessoal do interior, viu? Ele, Mas ele, quando chegava aqui, sentava na rede, se balançava, as correntes da rede. Corrente antiga, viu? De armar a rede. Aí, Barbosa. pois é, ó. Ele sentava aí e puxava um charuto. Olha. Papai achava bom, papai fumava também, né? É porque Uma não tem, forma dele relaxar, não né? tem como falar do Gonzaga para não entrar a política no meio também, né? Porque... E Gonzaga era muito aproximado. É, E exatamente. Meu avô gostava de política. Foi o único deputado exuense até hoje. É, né? Exu tem mais de 100, mas ele até hoje ele foi o único deputado. Aí meu avô penetrava na política, né? E gostava, achava bom. Papai tinha um abuso de política, mas meu avô não. Meu avô foi prefeito aí a Bambão, sei lá quantas vezes. Mas a Raiz não fazia nada contra a pobreza, só fazia beneficiar. E aí quando a mulherzinha estava mexendo esse feijão purinho ali, aí eu não sei como saiu a conversa. Eu disse, não, minha filha, só tinha mistura para feijão quando a Raiz era governador. Porque a Raiz toda a vida olhou para o pobre, viu? Olhou muito para a pobreza. Ele era uma pessoa boa. Na posse dele, ele foi à missa lá numa capelinha em Casa Forte. Olha, mas só ele essa esposa, a Madalena, não tinha história de banda de música, nem de outras coisas, não.
Ele foi simples, do jeito que ele andava mesmo, só vestido, bem vestido e tal, mas não tinha nada de coisa de pompa não, de jeito nenhum. Do jeito que ele foi criado sem pai, a mãe ficou viúva muito nova e tudo. Eu acho que ainda hoje tem irmã dele. Eu vou parar esse vídeo e vou começar outro. Pra não ficar- Antes de eu falar de Gonzaga, eu vou falar um pouquinho da nossa história. Entendeu? Certo. Porque ele faz parte, né? Então, Gonzaga tem 100 e poucos anos, 110 que morreu, não é isso? E a nossa história já conta mais de 3 séculos. Essa parte de terra aqui, desse território todo, já conta tudo isso com pessoas importantes. Então, aqui abaixo tem uma casa que tem mais de 3 séculos e nela nasceu figuras importantes, como Bárbara Pereira de Alencar, participante da Revolução de 1817, lá do Recife, não é isso? Isso, E exatamente. ela proclamou a República aqui na cidade do Crato. Ela era avó do escritor José de Alencar. Ela era tia do Barão do Exu. Esse conjunto de casas era do Barão do Exu. Ele, autor dessa igreja. Na pandemia de cólera, no século XIX, as pessoas em Crato morreram mais de 1000. E é nosso vizinho, nosso município vizinho. Então ele pediu a Deus por intercessão de São João. Vou entrar na casa. A senhora deu licença aqui para entrar. Falar um pouco mais a respeito do Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Tá? Senhora, posso filmar ele falando? Eu vim com ele. Tá, falou obrigado, viu? Falei bastante com a moça lá, é filha da senhora, né? Não? A Ariana é sobrinha. É, Ariane, Ah, tá, ela deu bastante. Bom dia, senhora, tudo bom? Barbosa, Deu. o pessoal está dizendo aqui, se a gente quiser, elas fazem um guia com a gente, explicando como é que funciona aqui a cidade, é cobrado uma taxinha para poder ajudar. Não, Vamos fazer? a gente faz, pode fazer, não tem problema não, tá? A igreja tem um São João, uma escultura, é uma imagem desse tamanho, europeia. Naquele tempo o Brasil não tinha santo bem esculpido, né? Lá buscar tudo na Europa. Então, o São João daqui é vindo de Paris. Olha só. A senhora chegou a conversar com o Luiz Gonzaga? Ave Maria. Gonzaga era muito da casa de meu avô. Puxa Muito vida. amigo de papai. Eu chorei muito quando Gonzaga morreu, eu estava em São Paulo, né? Quando anunciou a morte dele, de madrugada. Mas dava pena mesmo. Dava, né? eu chorei muito, tá? Quando nós visitávamos Gonzaga em Recife, ele hospitalizado, ele não viu nenhum de nós. Ele já estava de olhos fechados no Hospital Santa Joana. Exatamente, Eu, é. minha irmã e meu cunhado vão visitar. Mas ele não dava mais conta disso. É, eu conversei com... Ficou ali mais de um ano, né? É, eu Gonzaga conversei... foi sempre de nossas terras aqui. Eles trabalhavam aqui, né? As meninas trabalhavam aí nessa. Era uma usina que beneficiava o caruá. Caruá é uma fibra nativa. Então, eles aí, e Gonzaga chegou. Ele já era anoitecendo mesmo. Anoitecendo, né? Eu conversei com a enfermeira que cuidou dele, ela falou que para ele naquele show, ela teve que entubar ele todinho, por isso que ele conseguiu ficar em pé, né? Tem um show no Teatro São Caetano, no Recife, né? Ele sentado na cadeira, Ela né? falou que... Eu conversei com a enfermeira lá no Recife, Dava Quer dizer que ele pena. já foi em efeito assim. ela disse que foi... pôs bastante na coluna dele todinho, por isso que ele conseguiu ficar de pé. Ela falou que fez aquele trabalho só para aquela noite, né? Pra aquela E já estava falhando a voz dele, né? Ah, Bastante. ele É. cantou, né? Ele não Ele cantou, deixou. mas ele Que- deixou que de ano que foi? cantar Que ano que foi? bem No ano que- próximo foi um mês mais ou menos assim. É mais antes, ele tinha aquela voz. A voz dele. Mas mesmo assim ele estava com o vozeirão dele, né? Porque a voz do Luiz Gonzaga é uma voz difícil de ser imitada, né? E a sanfona dele tocava assim, de acordo com a voz dele, né? Gonzaga era da casa daqui Minha dos nossos. flores, dizem que Ele nasceu aqui dentro dessa roça. Ah, é? Eu posso dar uma filmadinha ali? Da porta ali? Não, A hora que a senhora quiser começar a fazer. Ah, tá bom. Aí nós já estamos começando. Deixa eu
eu dizer uma coisa. Eu sonhei que o senhor vinha aqui, Foi? que a padroeira de sua cidade, não sei se o sonho é certo, Certo. era Nossa Senhora do Amparo, é verdade? Olha, eu acho que tem, nossa, pode ser até que, né? Eu falei que O você senhor não era é de Macaparana? É, de Macaparana. Pois é, e não conhece a padroeira de lá? Tem a igreja, eu conheço que tem a igreja, a matriz de lá é dessa mesmo. Minha mãe Eu tive um frequentava sonho bastante. Essa noite. Essa Olha que noite? coisa engraçada. Ah, é? E eu saímos de lá ontem mesmo. Mas sabe quem me disse que era? Doutor Antônio Moraes, aquele Ah, deputado. o senhor conhece o doutor Antônio Moraes? Ele me prometeu trazer uma santa para mim. Entendi. Uma senhora, né? Certo. Que eu não estava conseguindo. Mas agora meus meninos me deram. Entendi. Dia Porque, das olha, Mães, tá Terezinha, ali desse tamanho, linda. Terezinha é Nossa Senhora do Amparo. Macaparana também. Tem uma cidade de Sergipe também é. Ah. Todo mundo me prometeu. Mas não é fácil. Mas Aí sabe- agora, foi noite de Natal, filhinha, que eles me Foi do deram. Natal. Aí tá ali, desse tamanho, minha santa. das Mães, rapaz. Vamos tirar Puxa uma vida, foto hein? Foi não, foi agora, pô. Ó, Vamos tirar uma foto dela. Pode tirar. Ó, É linda. Onde está a santa da É senhora? toda em resina. tá bem ali, Não, né, vamos Sara? conversar primeiro, depois você é minha santa. Maravilha, Você também não maravilha. sabe nem a padroeira de lá? Não, mas é porque assim, minha mãe morava lá e eu tô em São Paulo desde moleque. Eu fui 17 anos para São Paulo. certo. Só que minha mãe morava lá, quando eu retornava, eu sei que a igreja é principal de lá. Tá certo. Certo? Já perdoei. Não, então, eu tenho até foto lá. Porque minha mãe morava bem pertinho da Tô igreja chamando o senhor principal. como católico muito fajuto. Não, porque na realidade, a senhora tem razão, porque eu sou deísta, tá? E deísta é assim, acreditam na divindade, mas é uma divindade que não interfere nas nossas vidas, entendeu? Ele só criou o mundo, fez nós todos, mas depois ele passou a não interferir mais. Por que que eu explico isso para a senhora? Por causa da maldade que existe, como Deus lá diz que ele é onipotente, onisciente e onipresente, Deus não ia permitir ele ficar assistindo uma criança sendo morta pelos pais, ou sendo estuprada, tudo, e ele vendo ele e o filho e não fazer nada. Aí seria, ele que seria passar a ser responsável, culpado por aquilo. Então, por isso que ele não interfere mais, mas eu acredito numa divindade, Não, eu só mas vim nessa brincar situação. com o senhor. Não, que isso, senhora. Eu só estou explicando para a senhora a minha situação, tá? Hoje a televisão está mostrando bem a mãe que matou o filho com 11 anos. É, e a senhora acha que... Mordaçou o rapazinho. Minha E a filha, grande? olha, tá assim de gente fazendo o que não presta. Pois é, e se a Bíblia fala que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, a senhora acha que Deus e Cristo, que disse que está sentado lá dele, ia ficar assistindo isso sem fazer nada, se ele tem todo o poder? Não, então ele não interfere mais. Ele criou tudo, mas depois ele deu o saber para a pessoa, Vamos falar saber de Gonzaga? o que é errado e Vamos certo. começar nossa Não, visita de Alexandre, vem Gonzaga. cá. Vem cá, Alexandre, ela quer falar com você. Eu convido vocês a sentarem e nós vamos começar a nossa conversa, Maravilha. tá bom? Vamos lá. Tá bom, então. E Gonzaga não é uma conversa pouca, né? Não, Tá, Boa. tá certo. Gonzaga era um número bom. E ele fez muita coisa para gente pobre. Mais pobre do que nós, viu? Mas ele fez, ele passava numa casa, se ele percebesse a necessidade, ele ficava dentro do carro e mandava o chofer. Vai olhar o que é que falta. Dava dinheiro por uma semana para 15 dias. Entendi. Gonzaga fez, ele tinha uma alma boa, viu? É, ele olhava muito pelos pobres, né? eu li muito livro sobre ele, Eu tô aqui realmente. parada desse jeito, porque eu tô com os pés inchados. Entendi. Meus pés estão inchados. Aí a enfermeira disse, o mais que você puder botar as pernas paradas. Aí eu tô de castigo. Não, tem problema não. Tem problema não. Eu digo, pô, fez Então agora eu vou parar esse vídeo e fazer outro para dar uma nova entrevista, né? Porque senão fica muito longo, o povo não